Evangelho de Lucas, capítulo 16, dos versos 10 ao verso de número 15. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é justo no pouco, também é justo no muito. Portanto, se vocês não forem fiéis na aplicação da riqueza injusta, quem lhes confiará a verdadeira riqueza? Se vocês não são fiéis na aplicação do que é dos outros, quem lhes dará o que é de vocês? Nenhum servo pode servir a dois senhores, porque irá odiar a um e amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e as riquezas, ou a riqueza. Algumas versões bíblicas no final diz: vocês não podem servir a Deus e a Mamon. Os fariseus, que eram avarentos, ouviram tudo isso e zombaram de Jesus. Mas Jesus lhes disse: vocês são os que se justificam diante dos homens, mas Deus conhece o coração de vocês. Pois aquilo que é elevado entre os homens é abominação diante de Deus. Só até aí basta para a gente meditar hoje. O texto que a gente leu aqui, ele está na escrita, né, na caneta aqui de Lucas, ele está diante ou a seguir uma parábola chamada parábola do administrador infiel, aonde o homem que roubava o seu chefe, roubava o seu patrão, quando ele é descoberto, o patrão diz assim: olha, fecha as contas aí, fecha a contabilidade aí, porque eu descobri que você está me roubando e eu vou te demitir. Então, fecha aí a contabilidade, me entrega já tudo fechado e eu vou dispensar você. E ele então começou a dizer assim: o que eu vou fazer agora da minha vida? E a ideia dele foi então pegar o dinheiro até então roubado e começar, numa linguagem rápida e prática, a corromper outras pessoas, a dar presente às pessoas que poderiam lhe devolver algum favor financeiro lá na frente. Ele começou a diminuir as dívidas que as pessoas tinham, ou seja, ele deixou de fato trabalhar para o seu patrão e começou a trabalhar para aqueles que deviam seu patrão. É como alguém que trabalha no comércio e quando ele descobre ou ele recebe o aviso prévio de que vai ser demitido e ele trabalha ali nas vendas, né, ele é vendedor, ele começa então a pegar o produto e a mercadoria do patrão e vender pela metade do preço sem eventualmente haver uma promoção ou um desconto na loja. Ele faz isso por conta dele, não é? Então ele vai ali fazendo amizades através do negócio. Então, esse texto que nós lemos vem a partir daí desta parábola. E o verso 10 já começa dizendo assim: quem é fiel no pouco é fiel no muito, e quem é infiel no pouco também é infiel no muito. Ou seja, a infidelidade e a desonestidade não diz respeito ao quanto se é desonesto, ou ao que se é desonesto. Ela está enraizada na própria pessoa. Então não existe ninguém que é honesto porque ganha pouco ou é honesto porque ganha muito. A honestidade está no nosso coração. Ela diz respeito ao meu caráter e não ao dinheiro que eu manipulo ou o valor que eu manipulo. Fica bem claro isso. O verso 11 diz então de que se a gente não for fiel, se a gente não for fiel nas riquezas de origem justa, e a ideia de origem justa é daquilo que é deste mundo, aquilo que diz respeito a este mundo, nós também não seremos honestos naquilo que diz respeito às riquezas que são de outro mundo, ou que são especiais, não é? A linguagem dele é a verdadeira riqueza. Esse verso 11 ele está fazendo uma comparação. Se você não consegue ser honesto com dinheiro, que é deste mundo, que a gente morre e não se leva nem um centavo dele, inclusive é caro quando se morre, é um custo alto para se enterrar alguém hoje no Brasil. Se você não consegue ser honesto com o dinheiro daqui, você também não será honesto com aquilo que é espiritual, com as riquezas que são espirituais. Verso 12
Diz então que se vocês não são fiéis na aplicação, no uso do dinheiro deste mundo, não é? Das riquezas deste mundo, e aqui a expressão é de outros, fazendo uma referência que a aplicação dessa riqueza se refere ao reino de Deus, a um bem que não é seu, a uma igreja, a um reino que não é seu. Então, se você não consegue ser fiel como cristão, como um modelo de homem e de mulher de Deus, quem vai dar a vocês o que é próprio a vocês? Se vocês não sabem cuidar das coisas de Deus, Deus não vai dar as coisas dele a vocês. Ele não vai dar as coisas deles a vocês. E o verso 13, que é a chave para o nosso sermão de hoje, diz assim: nenhum servo pode servir a dois senhores, porque há de odiar a um e amar ao outro. Há de se dedicar a um e desprezar ao outro. Então, no contexto aqui de Lucas e da parábola de Jesus, vocês não podem servir a Deus e a Mamon ao mesmo tempo. Vocês não podem ter a Deus e riqueza. Vocês não podem ter a Deus e ter luxo. Vocês não podem ter a Deus e terem uma vida feliz ao seu molde, à sua maneira e do seu jeito. Vocês não podem fazer isso. Vocês não podem fazer isso. E aí, de repente, vê alguns fariseus parecidos com a gente questionar a respeito de Jesus. E Jesus então diz assim para eles: vocês são os que se justificam diante dos homens, mas Deus conhece o coração de vocês, pois aquilo que é levado entre os homens é abominação diante de Deus. O que essa resposta tem de Jesus nesse contexto? Jesus está deixando claro para aqueles fariseus de que eles tinham pinta de religiosos, eles pareciam ser ótimos religiosos, bons cristãos, mas Deus sabia e conhecia que o coração deles não estava em Deus, mas estava nas riquezas. Por isso que a narrativa de Lucas é alguns fariseus que eram avarentos. A avareza, ela é exatamente aquilo que está a serviço de Mamon, a serviço da riqueza, a serviço do luxo, a serviço do status ou da qualificação de importância. Porque este mundo, querido, ele está sendo corrompido, e o que vale neste mundo é o quanto se tem. Não é quem você é. Hoje não é mais importante você ser um médico, hoje não é mais importante você ser um advogado, um juiz, hoje não é mais importante você ser um professor, hoje não é mais importante você ser um gari. Hoje o que é importante no mundo atual é o quanto você ganha. Por isso que facilmente você vê algumas classes rapidamente fazer greve. E a greve não é assim: nós estamos nos sentindo humilhados, vocês não estão deixando a gente trabalhar direito. A greve, ela sempre tem como cabeça melhoria salarial. Ela sempre tem como referencial o quanto eu ganho é pouco. O quanto eu recebo pelo meu esforço, pelo meu sacrifício é pouco. E pode até ser justo isso. E em muitos casos isso é justo. Não estou discordando disso. Mas o ponto, e a gente vai trabalhar aqui, é que essas motivações são as razões das pessoas hoje em quererem ser alguma coisa. A internet está cheio da ideia de ganhar dinheiro fácil, de ser rico de maneira fácil, de viver no luxo, na riqueza de maneira fácil. Não é? Até a ideia, não é, de que se você apenas assistir vídeo, vocês já viram isso lá? Eu já recebi de vez em quando lá no meu YouTube. De vez em quando aparece lá aquele vídeo, né, aquele comercial, ou aquela proposta que eles sempre fazem, né, a promoção de vídeo. Né? Ganhe dinheiro assistindo vídeo. Você instala um aplicativo no seu smartphone, e aí você então se cadastra, coloca seus dados ali, inclusive conta bancária, e aí então cada vídeo que você vai assistindo, aquele aplicativo vai contando e vai lhe dando ali merrequinhas de centavos de dólar,
para você ir acumulando e quando tiver valor X lá, então eles transferem para sua conta. Não é? E aquilo está bombando por aí, como a gente costuma dizer, viralizando na internet, porque é a maneira de ganhar dinheiro fácil. Então isso está sendo a razão do mundo existir, ganhar dinheiro fácil. Todo mundo tem que ser rico, inclusive isso é um tema do esquerdismo, do marxismo, não é? E isso é uma visão totalmente distorcida de quem ou do que realmente é a proposta de Deus, de que todo mundo é rico, de que todo mundo manda, de que todo mundo governa. Isso não existe. Mas o mundo está nos alimentando disso. Mas o problema não é só o mundo que nos alimenta. O problema é que o nosso coração gosta disso. O nosso coração ama ficar rico. E se for ficar rico, tomando água de coco, deitado numa sombra e numa rede, a gente gosta mais ainda. Que mesmo quando a cobra venha, a gente ao invés de fugir da cobra, a gente pergunta, mãe, tem veneno de cobra, veneno de cobra aí? Tem não, meu filho. Ô mãe, então vai buscar porque a cobra está chegando. Porque a gente quer ficar deitado na rede, tomando água de coco e ganhando dinheiro. Porque o dinheiro está movendo o mundo. Mas o dinheiro que move o mundo está também movendo o coração da igreja e do povo de Deus. E a gente precisa ter noção disso. A Bíblia é clara e diz assim, nenhum servo pode. Escutou isso? Pode. O texto não está dizendo de que um servo talvez consiga ou talvez não consiga. A Bíblia não está dizendo de que é possível que um servo sirva a dois senhores. A Bíblia está dizendo de que não pode. E esse não pode, ele tem 3 sentidos aqui para a gente entender o que o texto está dizendo. Primeiro sentido de que não pode. Não é? Que nenhum servo pode servir a dois senhores. O primeiro sentido é de que é impossível que você seja governado por 2 forças, que você seja um homem de Deus e seja um homem de dinheiro. É impossível isso acontecer, não dá para ser. Ou você é o homem de Deus ou você é o homem do dinheiro. Não tem como ser as 2 coisas. Aqui eu poderia, apenas de maneira figurada, não é porque não é uma verdade absoluta, mas seria dizer assim, ou você é de Deus ou você é do dinheiro. Não tem outra. O não poder aqui servir a Deus e a mamon e a riqueza também está incluso não só da incapacidade, mas também de receber e ter resultados iguais. Não tem como você servir a Deus e a mamon e receber bênçãos de Deus. Não tem como. Não tem como você servir a Deus e a mamon e você receber bênçãos de mamon. Não existe benefício em estar em cima do muro. Não se pode fazer isso. Não se tem resultado disso. Não se tem um culto a isso. Quando você está ao mesmo tempo adorando a Deus e a mamon, o seu culto, a sua adoração, ela é nula, ela é insignificante. Então ela não é produtiva, ela não traz resultado nenhum. Não é? Ela não traz resultado nenhum. Vocês não podem servir a Deus e a mamon também, aqui em terceiro, se aplica na ideia de que ou você é de um, ou você pertence ao outro. Não tem como você pertencer aos 2. Não tem como você ser dos 2 ao mesmo tempo. E aí Deus aqui te abençoa e mamon te enriquece. Não tem. Não tem. E por que essa impossibilidade é clara e é nítida na Bíblia? Primeiro, porque Deus não é fonte de negócio. Mamon é. Deus não. Deus não está disponível aqui para te fazer feliz, para te abençoar, para te enriquecer. Deus não é objeto e fonte de riqueza. Mamon é. Então, já são diferentes um do outro. Já são totalmente diferentes. Segundo, Deus se importa com a sua imagem, com a sua moral.
Deus se importa como as pessoas veem você. Deus se importa com a dignidade humana da qual você tem e você merece. Mamon não. Mamon simplesmente quer que você olhe para a riqueza e fique rico, 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 e ache que a riqueza é suficiente para te dar felicidade e tudo que você quer. Tudo que você quer. O outro, Deus, ele quer e ele exige ser reconhecido como Deus, não só no seu coração, mas também na sua casa, mas também na comunidade, na sociedade, no mundo em que você vive. E aí não importa se você vive, mesmo em família, no mundo ou num ambiente de pessoas pagãs, não importa, mas Deus quer ser visto em você, lá onde você mora. Não importa se você trabalha num ambiente que é pagão, que é idólatra, Deus quer que as pessoas vejam Ele na sua vida, lá no seu trabalho. Ou se você mora numa cidade dominada pela idolatria, como por exemplo é a nossa. Não importa, Deus quer que as pessoas vejam Ele em você. Por isso que Deuteronômio capítulo 6, que nós lemos no início do culto, ele faz sentido, porque Deus diz assim, eu estou mandando vocês para o meio de um povo, e esse povo, eles são idólatras, eles são pecadores, eles têm muitas coisas boas, que inclusive vão ser dadas a vocês, sem nenhum esforço de vocês. Mas se lembrem, guardem a minha aliança, os meus estatutos, os meus mandamentos, guardem as minhas leis. Não me desobedeçam. Não adorem os deuses deles. Não se submetam aos deuses deles. Deus deixou claro isso. Então Deus quer cuidar da sua dignidade. Ele quer cuidar da minha dignidade. Ele quer que eu seja um homem honrado. E Ele me deu estatutos, Ele me deu mandamentos, Ele me deu leis, Ele me deu juízos e Ele me deu orientação de como ser um homem de bem. De como ser um homem de moral e de boa conduta. E ele faz isso para as mulheres, ele faz isso para os jovens, ele faz isso para adolescentes, e ele nos diz que nós devemos ensinar isso às nossas crianças. Então Deus quer isso da gente. Mamon? Não. Mamon está pouco se lixando se você pega a sua riqueza e gasta ela com bebida e fica bêbado a ponto do cachorro lamber a sua boca na rua. De você fazer besteira e fazer bobagem e parecer um palhaço, um idiota no meio da sociedade. Mamon não está preocupado com isso. Mamon não está se importando se você pega o seu dinheiro e vai para o prostíbulo e paga uma prostituta, um garoto de programa para fazer sexo à vontade com você. Mamon não se importa com isso. Mamon não se importa se você trocar a sua esposa, trocar o seu marido, trocar a sua família, abandonar os seus filhos e ir morar com outra, se você tem dinheiro para pagar o que a justiça obriga você a pagar, a pensão. Mamon não se importa com isso. Mamon não está interessado se o jovem pega o dinheiro do pai e da mãe, rouba e mata o próprio pai e a própria mãe para comprar drogas. Mamon não se importa com isso. Mamon está pouco se lixando. Para Mamon o que é importante é que você viva em função de ganhar dinheiro. E que se acha importante e melhor do que todo mundo e que pode ser feliz porque tem dinheiro e pode comprar tudo. Então observem que é impossível servir a dois senhores porque eles são totalmente distintos. Eles têm objetivos e motivos para a sua vida totalmente diferentes do que realmente a gente pensa, a gente imagina. E aqui vem um ponto central e importante. Deus não está aqui à disposição para dizer e nos ensinar a fazer aquilo que agrada o nosso coração. Então, neste ponto, parece que Deus perde. Nesse ponto, parece que Deus não quer que a gente viva de farra, aproveite bem a vida, não é? Que abandone, largue a mulher e vá arrumar outra, porque aquela mulher está dando muita dor de cabeça. Deus não quer isso. Então, parece que Deus não quer muito a nossa felicidade. Mamon, o que Mamon mais quer, mais deseja, é que você se esqueça de regras. E sabe o que Mamon mais quer? É que você esqueça de Deus. Que você ache que o seu dinheiro, que a sua riqueza, que a sua capacidade de gerar riqueza é suficiente para ser o seu Deus.
Por isso que aqui nesse texto de Lucas 16 e lá em Mateus também 6, 24, Jesus transforma a riqueza ou se dirige à riqueza como um personagem, como uma pessoa. Por isso que o final dos dois versos, na verdade os dois versos são iguais, mas o final deles é assim: você não pode servir a Deus, que é uma pessoa, e a Mamon, que é uma pessoa. As versões um pouco mais antigas, elas no lugar de riqueza botaram Mamon com letra maiúscula, que é o chamado Deus da riqueza, não é, pelos egípcios, inclusive ainda é sustentado até hoje pela maçonaria. Mamon é o Deus da riqueza para a maçonaria, ainda é para aquelas religiões de luxo, não é? Então existem muitas religiões que fazem culto e têm oração a Mamon, para que Mamon possa enricá-los. Você vai achar isso na internet facilmente, a oração a Mamon. Então aqui nós estamos falando de um Deus, o qual não é Deus, mas o nosso coração pode dar a ele o sentido de ser Deus. Então a advertência de Jesus aqui é dizer assim: cuidado, Deus de fato existe, mas vocês estão querendo servir a um objeto que é bom, que é proveitoso, que é necessário, sim, que é dinheiro e riqueza. No entanto, esse bem está se transformando em seu Deus. Então, Deus e Mamon é exatamente a ideia de que Jesus está trazendo, de que nós estamos substituindo Deus por outro Deus. E estamos fazendo isso apenas alimentando o nosso próprio coração. Por isso que em Deuteronômio a proposta lá é que nós precisamos amar e obedecer ao Senhor com todo o nosso coração. Que o centro e a razão da nossa vida tem que ser em obediência a Deus. Essa deve ser a nossa motivação principal. A nossa razão de vida não é ganhar dinheiro, mas é servir e honrar ao Senhor. O livro de Levítico, capítulo 19, especificamente, vai nos ensinar de que Deus nos chamou para sermos santos e não para sermos ricos. Que Deus nos chamou para sermos santos e não para a gente ser empreendedor. Que Deus nos chamou para sermos santos e não para a gente ser o melhor funcionário da empresa. Que Deus nos chamou para a gente ser santo e não para a gente ser um destaque, ser um referencial ou viver no luxo. Deus nos chamou para a santidade. Agora escutem isso. Ser santo não é evidência ou não é necessariamente ser pobre e dormir numa cama de capim, ou dormir no chão, ou nunca querer, nunca almejar e nunca ter um carro de luxo e uma boa casa. Nananina não. Nananina não. O caminho aqui é: o dinheiro não pode ser a razão motivadora da nossa vida. Mamon não pode ser aquele a quem nós estamos servindo. O dinheiro é boa causa e o dinheiro é bom em si mesmo. O problema é o amor ao dinheiro. Porque quando o nosso amor estiver no dinheiro, ele não está em Deus. E quando não estiver em Deus, está em outro Deus, Mamon. E é aqui que a gente precisa consultar o nosso coração. Olhar para os nossos atos, para o nosso dia a dia, para o nosso cotidiano, para a nossa fé e nossa vida cristã. E avaliar se de fato estamos servindo a Deus ou a Mamon. Porque não pode servir a dois senhores. Não se consegue servir aos dois. Porque eles têm propósitos diferentes e porque eles estão com objetivos diferentes em lugares diferentes. Por isso, querido, eu quero encerrar aqui. Acho que já é suficiente para você entender a razão desse texto. Mas eu quero encerrar aqui fazendo algumas afirmações daquilo que no nosso dia a dia demonstra que Deus está fora da nossa vida e que a gente está servindo a Mamon. Primeiro, não há mais tempo na nossa casa para cultuar a Deus. Lá todos nós estamos corridos para se arrumar para chegar no trabalho, para trabalhar, para servir, para ir para a loja, para ir para não sei para onde, para resolver o negócio. Não há mais tempo no lar. A gente não sai mais da frente do telefone. Eu estou há 3 meses sem telefone, estou me sentindo tão livre, não é? Não se sai mais da frente do telefone resolvendo negócios.
O telefone toca e fica ligado a noite toda, e a hora que o cliente chama, a hora que o patrão chama, a gente está lá para trabalhar, para servir. Enquanto isso, na mesma mesa, na mesa do jantar, estão ali os filhos, o marido ou a esposa, ou os pais, mas nós estamos ocupados com a mente, com o coração, ou estamos ali na pressa para poder ir trabalhar. Não temos mais tempo para ter vida familiar. Quebramos a primeira instituição que Deus organizou, o lar. E estamos quebrando ela porque estamos ocupados demais trabalhando. Mentalmente programados para dar o melhor, para dar o conforto, para dar a melhor TV, para dar o melhor celular, para dar a internet em casa, para dar o melhor carro, para dar o melhor estudo, para dar o melhor de tudo, seja para a esposa, para o marido, para os filhos ou para os pais. Estamos preocupados em dar o melhor para eles, mas o melhor que é oferecido por Mamon e não por Deus. Porque o melhor que Deus tem e nos diz que tem que ser oferecido à nossa casa é a oração e a leitura da palavra de Deus e o temor a Ele. Não foi assim que a gente lê Deuteronômio capítulo 6? Que você vai temer ao Senhor e você vai dizer isso aos seus filhos, sentado, caminhando, ao se deitar, ao se levantar, vai botar quadros na sua casa, não quadros de Van Gogh que custa fortunas, mas escrever, imprimir ali em algum lugar e mandar faltar no quadro, Senhor é o meu pastor e de nada terei falta. Deuteronômio diz que a família deve viver em função e para a glória de Deus, e não em função e para a glória de Mamon. É do próprio Deus. Segundo, lá no seu comércio, e aqui serve para aqueles que são donos, não é? E que têm a responsabilidade da compra de produtos para o seu comércio. Lá no seu comércio vende produtos que alimentam o pecado, que sustentam o pecado humano, roupas imorais, bebidas, cigarro. É assim que é o seu comércio? Ele alimenta, ele faz gerar o pecado no mundo. Qualquer pessoa que quiser se vestir mal pode ir lá na sua loja. Qualquer pessoa que quiser se embebedar pode ir lá no seu comércio. Qualquer pessoa que quiser entrar no cigarro pode ir lá no seu comércio, ele vai achar isso lá. O seu comércio é um lugar para a glória de Deus ou para alimentar o desejo humano de pecar? O seu comércio deveria ser para a glória de Deus. Aquilo que você vende, aquilo que você apresenta ao povo, aquilo que de fato é o sustento da sua casa, antes de ser para Mamon, precisa ser para a glória de Deus. E ser honroso a você vender isso como homem e como mulher de Deus. É claro que talvez aqui fique difícil para aqueles que são funcionários, que trabalham no mercado, por exemplo. Onde no mercado se vende de tudo, inclusive do que não se deveria vender, pelo menos no conceito de cristão e de pecado. Mas o dono não deveria, se é cristão, não deveria comprar aquele tipo de mercadoria. Porque quando você diz assim, eu vou comprar o que vende, e você não tem um juízo de valor sobre o produto que vende, você está servindo a Mamon no seu comércio, no seu negócio. Se o objetivo é ganhar dinheiro, não é a Deus a quem você está servindo, é a Mamon. É a Mamon. E eu duvido muito, meu querido, de que Deus vai fazer com que seu comércio vá à falência se você disser, eu só vendo aquilo que glorifica a Deus e que não estimula o pecado. Eu duvido se Deus não é poderoso o suficiente para abençoar você e dar a você o sustento da sua casa e talvez mais do que de fato você mereça nesse sentido. Terceiro, dízimos e contribuições, missões ou contribuições pessoais ou contribuições especiais, não é? Como a gente costuma chamar dentro da igreja, dentro da esfera cristã. Muitas pessoas, elas não são dizimistas de fato e de verdade. Elas não contribuem de fato com o que tem disponível no bolso. Porque elas pensam que contribuir é perder o seu dinheiro. É dar o seu dinheiro, é jogar fora o seu suor. E muitas pessoas, elas são mesquinhas mesmo por natureza. E às vezes, elas se justificam porque têm compromissos. Mas na verdade, ninguém que anda
se vestindo bem, ninguém que anda em carro bom, que tem uma boa casa, está necessariamente endividado, que não possa, de fato, contribuir de maneira honesta e de maneira justa. Que possa, de fato, dar e doar àquele que precisa. Ninguém está tão comprometido financeiramente que não possa ajudar alguém de forma bem apropriada e adequada. Mas, via de regra, aqueles que servem a Mamon são mão de vaca. Não é como a gente costuma dizer, sobra para a coitada da vaca. Não é que doa seu leite de maneira tão tranquila. Não é? Na verdade, doa não, a gente tem que ir lá tirar e ela nem reclama. Meu irmão mais novo tira 300 litros de leite por dia, apenas de 7 vacas. Não é? Então, as vacas são gente boa, mas a gente bota ela aqui como mão de vaca, como canguinha, morrinha. Mas, na verdade, são pessoas que servem a Mamon. Então, elas não são dizimistas, que representam 10% do que de fato elas ganham. Elas dão uma mixaria para dizer que também estão contribuindo. Elas ajudam as pessoas de maneira intermediária. Um exemplo disso, a gente vê os artistas por aí. Não é? Estou pegando apenas ele como modelo e não como exemplo cristão, que eles não são exemplo para ninguém, pelo menos a maioria deles. Não é? Mas você vê que a maioria dos artistas, eles vão fazer um show de graça. A gente acha que é de graça, pelo menos, do Criança Esperança. E eles não doam parte das fortunas que eles ganham aí num showzinho rápido para ajudar essas crianças. Que diga-se de passagem que se 2 atores ou 2 artistas do Brasil contribuírem com aí essas instituições de ajuda à criança, né? Unicef, a ACCB, CCD e tal, se só 2 ajudarem isso aí com o dinheiro de um show, essas instituições têm dinheiro para trabalhar, para viver 10 anos. Imagine aí. Não é? Depois você vai lá na internet para você ver o que eu estou dizendo. Pesquise quanto custa um showzinho de 1 hora de um cantorzinho aí na época da festa junina. Quanto custa? Não é? E é apenas uma noite ou 1 hora da sua noite ali cantando. Então, às vezes nós temos cristãos que são assim, mão de vaca. Mas eles são mão de vaca porque eles estão, e você pode ver pelo resto da vida deles, eles estão servindo a Mamon. E olha o exemplo que eles estão servindo a Mamon aqui, entra no 3º, no 4º. Eles investem um tempo excessivo no trabalho, mas eles não têm hora, eles não têm tempo, e eles não encontram motivos para adorar a Deus, seja no culto congregacional, ou lá na sua casa com a sua família. Porque eles estão envolvidos, tomados pelo trabalho. Eles saem de casa cedo, eles chegam em casa e às vezes nem vêm, almoça mesmo pela rua, eles chegam em casa tarde, e assim como os fariseus vêm com a desculpinha assim, não deu, o trabalho foi muito cheio hoje. Mas o problema é que o trabalho é cheio e é complicado. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, e no sábado, que pela lei deveria trabalhar somente 6 horas, ele trabalha 8 horas seguidas, e no sábado ainda chega dizendo que está cansado. E quando chega no domingo, vai para o sítio na beira do rio, descansar do seu trabalho. Mas na verdade ele não foi descansar do seu trabalho, ele foi descansar do serviço a Mamon. Porque a semana inteira ele não teve tempo para Deus, nem de maneira pessoal, nem familiar e nem de maneira coletiva. Ele não pôde estar aqui, porque ele estava ocupado, corrido, em excesso de trabalho para ganhar dinheiro. É a Mamon que ele serve. 5º, não menos importante e não último, mas o 5º. A negligência a Deus no ambiente de trabalho. Deus está para ele na igreja, Deus está para ele na imagem, na figura do pastor, Deus está para ele na figura e na imagem do irmão e da irmã da igreja, Deus está para ele até na ideia e na noção de juízo final, de ir morar no céu, mas Deus não está para ele no trabalho. Gente, eu fico abismado com isso. Como pode alguém chegar no seu trabalho e não ter 1 minuto para orar e pedir a Deus a bênção dele sobre o seu trabalho? Eu acho um absurdo um professor entrar na sala de aula e não ter 1 minuto da sua aula para orar com seus alunos,
para que Deus abençoe e para que Deus dê inteligência tanto a ele quanto aos seus alunos. Eu acho um absurdo um chefe de repartição fazer reuniões, resolver negócios e não ter um minuto para chamar o seu povo ou aqueles a quem ele administra e ele lidera e dizer assim, vamos parar um pouco e orar a Deus. É o cúmulo do absurdo. Nós cristãos só termos o referencial de Deus, de um momento e de um tempo para Deus, no culto, quando o nosso trabalho deixa vir. Porque lá no nosso trabalho, nós rimos, nós conversamos, nós discutimos, nós ganhamos dinheiro, nós perdemos dinheiro, nós ganhamos clientes, nós perdemos dinheiro, mas nós servimos a Mamon. Porque lá não tem lugar para Deus. Porque lá não é lugar para a gente parar e dizer assim, Deus, traz cliente, eu preciso vender, eu necessito vender, manda gente para comprar na minha mão. A gente não faz isso. A gente não tem tempo de levar Deus para o trabalho, porque lá é trabalho. Lá não é lugar de religião, lá é lugar de ganhar dinheiro. Lá não é lugar da gente falar de coisas importantes espirituais, lá é lugar da gente fazer coisas deste mundo. Então a gente não pode misturar as duas coisas. E aí Jesus chama aqui nesta parábola, diz assim, são infiéis, porque vocês não sabem dar mais importância à riqueza de aplicação verdadeira, ou a verdadeira riqueza, que é a celestial, a eterna. Mas vocês conseguem servir na Mamon, se preocupar com o trabalho, com a hora, com quanto ganha, com agradar cliente, com servir cliente, com vender o que, com ter produto que vende e que faz sucesso de venda. Não importa Deus, o que importa é Mamon. E assim, queridos, a gente vai seguindo a nossa vida, servindo a Mamon, servindo a Mamon. E sabe qual é o caminho daqueles que estão servindo a Mamon? Alguns já chegaram lá no final do caminho, alguns estão ainda trilhando este caminho. Lá fora, servindo não só a Mamon, mas estão servindo a sexualidade, estão servindo a pornografia, estão servindo a imoralidade, estão servindo a corrupção, estão servindo a cachaçada, a bebedices, as orgias, estão servindo a outros ídolos lá fora. Porque quando esteve aqui dentro, não estavam servindo ao Senhor, ao Deus Todo-Poderoso. Estavam servindo a Mamon, mesmo na igreja. Mesmo na igreja. Estavam servindo a Mamon mesmo dentro de casa. Estavam servindo a Mamon mesmo nos seus trabalhos. E sempre serviram a Mamon quando tiveram que dizimar e contribuir. Sempre pensaram primeiro no que Mamon gosta e não essencialmente no que glorifica a Deus. A Deus. Qual a nossa desculpa? A mesma dos fariseus. A avareza. Ela está no nosso coração. E a resposta de Jesus para eu encerrar é essa. Deus conhece o coração de vocês. E como Deus conhece o coração de vocês? Porque aquilo que é mais importante para vocês é a este que vocês estão servindo. Então, meu irmão e minha irmã, se você se enquadra em um desses itens que citei da prática do dia a dia, e ele tem tudo a ver com você, é hora de você, de fato, escolher a Deus.